Olá, caros alunos. Então, hoje, nessa videoaula, eu vou comentar sobre o inventário permanente. Então, como vocês já estudaram anteriormente, o processo de inventário, quando a gente fala de gestão de materiais, gestão de estoque, é a conferência das quantidades de mercadoria que eu mantenho armazenadas, aguardando a venda, quando trata de uma empresa comercial, ou aguardando para a produção de novos produtos, quando eu estou falando de indústria. Então, o volume, a quantidade de produtos que eu vou ter armazenado no meu estoque, depende do volume das minhas operações, a quantidade de clientes, do volume de venda. Um dos métodos para fazer essa conferência é o inventário permanente. O que é o inventário permanente? Eu não preciso fechar as portas da minha empresa para conferir os meus itens no estoque. Então, eu vou usar de métodos de controle, que a gente chama de ficha de controle de estoque, para ir guardando as informações da movimentação destes materiais. Então, bastaria eu olhar, né, o valor final da ficha, o saldo de uma determinada data, de um determinado mês, e me dirigir até o meu estoque e fazer a contagem daqueles produtos para ver se realmente eles estão correspondendo à quantidade que está no meu controle. Então, a ficha de controle de estoque de cada produto me ajuda a rastrear essas movimentações, tanto de compras, que a gente chama de entrada, quanto de venda de saída. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Então, quais são os métodos que nós temos para controlar, né, esse inventário, para controlar as mercadorias em estoque? Nós temos um método conhecido como PEPS, então cada inicial aí quer dizer o primeiro que entra é o primeiro que sai. A gente vai ver isso na prática, vai ficar um pouco mais fácil para vocês, tá? O outro método é o EPS, o último que entra é o primeiro que sai. E o terceiro método que nós vamos estudar é o NPM, que é a média ponderada móvel, aonde eu vou ter o custo da mercadoria vai ser o valor total dividido pela quantidade total. Também veremos todos os três em detalhes a partir de uma prática. Então, para começar o nosso estudo do PEPS, tá? Então, a gente primeiro tem que dar uma olhadinha. Essa é a ficha de controle de estoque. Aqui merece algumas observações. Aqui nessa parte, gente, vocês observam, né, que eu tenho um bloco grande. Perdão, gente. Vou pegar a caneta aqui, ó. Eu tenho um bloco grande aqui de informações, que é referente à entrada. E aí eu tenho, ó, quantidade de mercadoria que entrou, quantidade, valor unitário e valor total. Observa que essas três colunas, quantidade, valor unitário e valor total, elas se repetem nesse segundo bloco, que é a saída, e nesse último bloco, que é o saldo, tá? Então, nós vamos ter sempre as mesmas informações, quantidade, valor unitário e total. O que é a coluna de entrada? Ela serve para registrar as compras, as mercadorias que foram adquiridas, compradas. A coluna de saída serve para controlar as vendas que a minha empresa fez. E o saldo é a quantidade, é o que eu mantenho lá em estoque. Então, cada uma dessa coluna controla uma operação. A entrada de mercadorias, eu tenho todas as informações de compras. A coluna de saída, eu tenho todas as informações de vendas. E a coluna de saldo é quanto eu mantenho, né, de mercadorias no meu estoque. Para a gente fazer o nosso estudo, nós vamos usar uma simulação. Então, aqui eu tenho uma movimentação de uma loja no mês de setembro. Então, eu tenho, começa, né,
essa empresa já está em funcionamento, então a primeira informação que eu tenho é o saldo lá do mês de agosto, ó. Lá em agosto, eu fiquei com um estoque, ó, de R$ 400, referente a 2 unidades. A partir dessa informação, o mês vai acontecendo várias operações, ó. No dia 1º, eu comprei mercadoria. No dia 5, eu voltei a comprar. No dia 8, eu vendi. No dia 9, eu comprei. No dia 15, eu vendi. Então, essas são as operações típicas de qualquer empresa. Vou ter durante aí vários dias. Às vezes pode acontecer que essas operações aconteçam várias vezes no mesmo dia. Só para gente, para fins didáticos, eu coloquei cada operação numa data só para facilitar. Mas é muito comum, nós vamos ter muitas compras durante o mês, muitas vendas durante o mês. Mas essas são as operações típicas aí de qualquer empresa. Então, com base nessa simulação, né, com esses dados, a gente vai começar a fazer o nosso controle de estoque. Qual o método que nós vamos usar? Nós vamos usar primeiro o PEPS. Então, a gente vai aprender como que usa o PEPS. Então, tá aqui a nossa ficha de controle de estoque, o cabeçalho dela. Já sabemos que a entrada, né, é para as compras. Deixa eu anotar aqui, ó. Compras. A coluna de saída é para as vendas, para facilitar a nossa vida, tá? E vamos começar. Então, a primeira informação que eu tenho lá na minha simulação, na minha atividade, é que aqui, ó, no mês de agosto, né, eu fiquei com estoque final de R$ 400 referente a 2 unidades de mercadoria. Pessoal, o saldo, né, o estoque final de um mês, ele é o inicial. Oh, peraí, ficou feio. Deixa eu pegar a borracha aqui. Ele é o inicial do mês seguinte. Então, ó, se em agosto eu terminei o mês com R$ 400 de estoque, que corresponde a 2 unidades, então esse é o final de agosto, é o meu inicial de setembro, porque eu estou fazendo a minha ficha de controle de estoque de setembro. Então eu começo na primeira linha informando esse meu estoque inicial. Então vamos lá, ó. Então, no dia 1º, primeira operação que eu tenho é saldo. Então, observem que a minha informação, ó, ela foi direto na coluna de saldo, porque eu estou falando de saldo final de agosto, é o saldo inicial de setembro. Então, eu começo o mês de setembro com 2 unidades, ó, 2 unidades, né? Deixa eu colocar aqui o amarelinho. Então, aqui, ó, 2 unidades, valendo R$ 400 no total. Então, eu tenho aqui, ó, 2 no valor de 400. Quanto que é o valor unitário? Basta dividir o valor total pela quantidade. Então, R$ 400 de estoque total. Dividido por 2 unidades, cada unidade minha custa R$ 200. Então, o valor unitário é sempre o total dividido pela quantidade. Então, pronto, ó, eu já comecei o meu mês de janeiro, perdão, o meu mês de setembro com o estoque inicial de agosto. Então, esse era o valor lá de agosto, perfeito? Então, vamos para a próxima informação. Então, próxima informação. Agora, no dia 1º, eu comprei, ó, compra de 5 unidades. Então, eu vou fazer o registro dessa compra. Ah, uma informação importante, ó. O meu estoque, ele vai ser o meu lote 1. Por que lote 1, pessoal? Porque agora aparece informação de lote. Porque lembra que nós estamos usando o primeiro que entra é o primeiro que sai? Por que que existe esse método? Esse método existe
para controlar mercadorias que têm problema com a data de vencimento. Se elas vencerem, eu vou ter que jogar a mercadoria fora. Então, vamos imaginar que as minhas mercadorias são alimentos. Alguém compra alimento fora da data de validade? Não, né? Porque ele pode provocar, né, alguma complicação de saúde. Então, os alimentos são mercadorias que, quando estão próximas, estão chegando na data de vencimento, se eu não vender, eu tenho que jogar fora. Então, qual que é a ideia? Remédio também, ó. Remédio é outro exemplo de mercadoria que tem problema com a data de vencimento. Então, a ideia é o seguinte: quando eu vender, eu tenho que procurar lá na minha prateleira, no meu estoque, aquele lote que foi comprado primeiro. Por quê? Quem eu comprei primeiro, o prazo de validade já está rodando. Já está próximo, digamos assim, de vencer. Então, quando alguém compra, eu tenho que despachar essas mercadorias rapidamente. Então, por exemplo, se ontem eu comprei, né, 2 unidades de mercadoria e hoje eu comprei mais 2 e veio um cliente hoje e está querendo comprar uma, eu não vou pegar uma embalagem dessa que chegou fresquinha. Por quê? Porque, teoricamente, ela tem mais prazo de vencimento para vencer do que essa de ontem. Essa de ontem eu já perdi um dia de prazo. Então, quando chega um cliente para comprar, eu vou dar embora a mais antiga. Então, essa que é a ideia do PEPS, ó. O primeiro que entrou, o mais antigo é o que eu passo para frente, eu entrego para o meu vendedor, tá? Então, como eu vou controlar para não me perder? Eu vou usar lote. Então, cada compra minha é um lote. Toda vez que eu faço uma nova compra, eu vou dar um novo número de lote. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui que nós vamos usar esse espaço. Já já vai ficando um pouco mais claro à medida que a atividade vai se desenrolando, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, lote 1, por quê? É a minha primeira informação de estoque. Então, ganhou o número 1. Agora, no dia 1º, eu fiz uma compra de 5. Então, como que vai ficar esse registro? Preste atenção, ó. Como que eu trabalho com o PEPS? Ó, a primeira coisa que eu faço é copiar a informação anterior, ó. Então, o que eu tinha antes? O lote 1, composto de 2 unidades, valendo cada uma R$ 200, no total de 400. Observa que eu tenho uma nova informação do dia 1º. Essa linha aqui, ó, essa nova linha do dia 1º, eu começo ela copiando a informação que eu tinha em cima. Então, qual que é a informação que eu tinha em cima? Eu repito ela, ó. Então, podem ver que eu estou repetindo o lote, a quantidade do lote, o valor unitário do lote e o valor total do lote. Terminei de fazer a minha cópia? Terminei. Agora eu lanço a minha compra. Então, tá aqui, ó. Entrada, 5 unidades. Ó, eu comprei 5. 5 unidades de mercadoria no valor total de 1.000. Então, eu venho aqui no valor total e lanço 1.000. Como que eu cheguei nesses 200? Eu peguei 1.000, que é o valor total, ó, peguei 1.000 e divido pela quantidade. Então, ó, 1.000 dividido por 5 vai dar 200, que é o valor de cada uma. Tudo bem? Então, é assim que eu cheguei aqui nos R$ 200. Como que fica meu saldo desse dia? Então, ó, eu já tinha 2 e agora tenho mais 5 de 200 de 1.000. Por que, professor, eu não posso somar tudo, falar que eu tenho 7 no valor de 1.400? Eu não posso, porque eu estou trabalhando com PEPs. Então, eu tenho que ter a informação do primeiro lote separada da informação do lote novo, que é o número 2.
Então, eu tenho tenho que manter a informação separada. Eu não posso juntar, eu não posso fazer isso, ó. 7 de 1.400, tá bom? No PEPS, eu tenho que deixar tudo separado por lote. Vamos continuar aqui agora com a próxima operação. E assim vocês vão começando a entender mais, tá? Então, próxima operação é do dia 5/9, ó. Eu fiz uma nova compra. Então, vamos lá, ó. Uma nova linha do dia 5. O que eu começo a fazer? Copiar da linha de cima. Então, eu copiei, ó. Eu tenho o lote 1, que tem 2 unidades de R$ 200, no total de 400. E tenho também o lote 2, que tem 5 unidades de R$ 200, que vale R$ 1.000. E agora, o lote 3 é um lote novo. Eu comprei quanto? Ó, 10 unidades, num valor total de 2.200. Então, total de 2.200. Como que eu acho 220? É o 2.200 dividido por 10. Então, tá aqui, ó. 2.200 dividido por 10 unidades, eu vou ter o valor de cada unidade de R$ 220. Essa nova informação que entrou vai lá para o estoque. Então, meu saldo vai aumentar um novo lote de 10, valendo 220 cada, num total de 2.200. Então, observe que eu já tenho 3 lotes no meu estoque. Eu não misturo. Inclusive, pessoal, a ideia é que lá no meu estoque, lá no fundo da loja, cada um dessas mercadorias, cada um desse lote, esteja numa prateleira separada. Imagina que eu tenho uma estante lá, né? Com várias prateleiras, ó. Certo? Então, ó, o lote 1 tá aqui, ó, na primeira prateleira. O lote 2 eu pus nessa daqui. E o lote 3 aqui, ó. Eu não misturo, ó. Cada lote vai ficando num lugar. Para mim saber que toda vez que eu vender, eu tenho que pegar primeiro o primeiro que entrou. Ou seja, o mais antigo. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a ideia é de lá no fundo, eu não misturo também. Cada um fica num lugarzinho lá. Então, vamos para a próxima operação, ó. Finalmente, chegamos numa venda. Ó, no dia 8, eu vendi 4 unidades. Então, como que fica a venda? Vamos ver, ó. Linha do dia 8. Lembra meu lote 1? Quantas unidades eu tinha dele? Eu não tinha 2? Então, mas eu estou vendendo 4. Tudo bem. Você primeiro pega do primeiro que entrou. Então, o primeiro era o lote 1, que tinha 2 unidades. Então, tá aqui, ó. Lote 1, eu vou dar saída. Eu vou mandar embora 2 mercadorias dele, que é R$ 200 cada um, 400. Mas, professor, por que você usou 200 e 400 e a mercadoria é R$ 300 cada? Eu vendi por R$ 300 cada. Pessoal, seguinte, esse preço de venda, ele é receita. Ele não vai na ficha. Na ficha é só valor de custo, o valor que eu paguei pela compra. Então, lá no comecinho, eu paguei R$ 200, sai por 200. Esse 300 aqui, segura ele, que lá no final vocês vão ver aonde eu vou usar ele. Então, na ficha, eu só uso os valores de saldo. Eu não acrescento o preço da venda não entra na ficha, ele não pode entrar na ficha porque ele é receita. Vocês já vão ver no final aonde que ele vai entrar. Pronto, ó. Então, desse lote número 1, prestem atenção, ó. Desse lote número 1, eu fiquei sem nada, ó, porque eu tinha 2 unidades e eu mandei embora para o meu cliente 2. Mas veja bem, meu cliente quer 4. Tudo bem. 2 eu peguei do primeiro lote, tá faltando 2, não tá?
eu vou pegar do próximo lote. O próximo lote é 2. Então, o lote 2, olha aqui em cima, ele tem 5. Eu vou vender 2. Quanto que vai sobrar? Olha o saldo, 3. Então, olha aqui em cima, ele tinha 5, vendi 2, vai ficar com 3. Qual que era o preço de cada uma? 200. Então, na venda, 200 vezes 2, 400. E no saldo, 3 de 200, 600. E o lote 3, eu não mexi nele, então ele continua igual, ó, 10 unidades, 220, 2,200. Então, observa que quando eu vendo, eu começo pegando as mercadorias do meu lote mais antigo, do primeiro que entrou. Então, eu peguei lá do primeiro lote, ó. Eu tento pegar o máximo que eu tenho daquele lote. Como eu só tinha 2, eu peguei as 2. Para completar a minha venda, então, eu vou partir para o próximo lote, para o lote 2. E vou tirar o máximo que eu conseguir. Vamos supor que eu tivesse pego as 5 e ainda não deu o total do pedido. Eu vou para o próximo lote. Então, sempre assim. Eu vou consumindo os primeiros lotes. Terminou? Vou para o próximo. Terminou? Vou para o próximo. Então, aqui a gente já registrou a venda. Lembrando que eu uso o valor que está aqui, ó, do saldo, e não o valor da venda. Vamos para a próxima operação. Dia 10, eu fiz uma compra de 8. Como que eu faço a compra? Repito tudo que eu tinha. O número 1, ó, já foi, zerou. Então, eu vou repetir a informação do 2, ó. Quanto que eu tenho no 2? 3 de 200, que vale total de 600. O lote 3, quanto que eu tenho do 3? 10 de 220, num valor de 2.200, tá aqui. E agora eu estou fazendo uma nova compra, vou criar um próximo lote, o 4. Quantas unidades são? 8. Aqui, ó, ele deu unitário, ó. Ele comprou por 220 cada, ótimo. Então, eu já ponho 220 cada e vou achar o total. Como que eu acho esse total aí de 1.760? Quando vocês têm unitário, vocês multiplicam, ó. Pega a quantidade de 8 e multiplica pelo unitário. Então, é sempre assim. Se eu tenho total... Aí, se eu tenho total e eu quero chegar no unitário, eu pego o total e divido pela quantidade. Se eu tenho unitário e tenho que chegar no total, eu multiplico o unitário pela quantidade, tá? Então, daqui para cá, ó, eu divido e daqui para cá eu multiplico. E aqui está o meu novo estoque. Então, entrou 8, né, em estoque. Então, eu fiquei, ó, com mais 8 de 220, 1.760. Lembrando que eu não misturo os meus lotes, não posso. Por quê? Eles têm data de vencimento diferente, então eu não posso misturar, senão eu corro o risco, gente, de vender uma mercadoria fora do prazo e responder aí um processo de indenização. Última operação, no dia 15, eu voltei a vender, ó, uma nova venda. Deixa eu pegar o meu destaca-texto. Uma nova venda. Então, vamos lá, ó. Dia 15, eu vendi 8. Então, eu pego lá do meu lote 2, que eu ainda tenho 3, e tiro 8. Só que eu já vou tirar o máximo, que é 3. Pronto, já foi embora. Vou para o próximo lote, lote 3. Qual que é o máximo que eu posso tirar? 5, porque o meu pedido é 8. Ah, mas ele tem 10. Tudo bem, mas eu vou tirar o máximo que o cliente quer, que é 5. Então, aí vai sobrar 5, certo? E o meu lote 4, ó, fica quietinho, porque eu não precisei mexer nele. Então, sempre assim, quando vende, eu vou tirando dos primeiros. Agora que eu terminei, vamos imaginar que nesse mês não tem mais nenhuma operação.
Aí, pessoal, a gente vai somar todos esses valores da coluna de saída. Ó, da coluna de saída. E somando tudo isso, a gente vai ter uma informação para a empresa que é chamada de CMV. O que é o CMV? O CMV, ele significa o custo da mercadoria vendida. Então, é quanto custou aquela mercadoria que eu vendi. Quanto que custou no total? Custou 2.500. Daqui a pouquinho vocês vão ver aonde eu vou usar essa informação do custo, tá? E lá na coluna de saldo, quanto que eu fiquei de estoque? Final. A soma dos meus valores da última linha. Então, somando esses valores, vai dar um estoque final de 2.860 em valor. Mas esse valor é composto por 2 lotes separados. Então, sempre vou informar os lotes separados. Aonde que eu vou usar essa informação de custo? Quando eu termino o mês, eu tenho que mostrar para o dono da empresa qual foi o resultado que ele teve com as vendas e compras de mercadoria, com as vendas de mercadoria. Então, como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Eu vou montar um relatório onde eu vou ter o total de vendas, 4.000. Professor, da onde saiu esse 4.000? Esse 4.000, gente, lembra? Foram as vendas do dia 8 e do dia 15. Lembra aquele preço de venda? Agora eu uso ele, ó. Então, eu uso os preços de venda para pôr o total que eu ganhei com as vendas, ó. Então, lá na época, no dia 8, eu vendi 4 e o preço de venda era 300. Então, eu tive uma venda total de 1.200. No dia 15, eu vendi 8 e o preço era 350. Então, eu fiz uma venda total de 2.800. Como esses valores foram as únicas vendas do mês, eu fiz um total de 4.000. Lembra do nosso custo? Olha aqui, ele é minha segunda linha. Ele entra negativo. Por quê? O 4.000 eu recebi. Os 2.500 eu paguei, eu comprei a mercadoria de um fornecedor. Então, quanto foi o meu resultado com mercadoria? A diferença de 4.000 menos 2.500. Então, eu tive um ganho, ele deu positivo. Positivo é ganho. Um ganho de 1.500. Ganho, pessoal, a gente chama de lucro, tá? A linguagem aqui das empresas é lucro. Então, essa empresa conseguiu lucrar no mês de setembro R$ 1.500. Como que ela obteve esse lucro? Porque ela vendeu mercadorias no dia 8, no dia 15, que somaram 4.000, usando o preço de venda de R$ 300 e 350. E teve um custo. Da onde veio esse custo? Esse custo, né? Lembrando, ele veio lá da ficha de controle de estoque que nós acabamos de fazer. Então, o custo sempre vai vir da ficha de controle de estoque, lá daquela parte de saída. E aí, eu faço a conta. Valor positivo menos valor negativo, eu chego no resultado. Se o resultado é positivo, significa que a empresa teve lucro com a venda de mercadoria. O que eu tinha que passar para vocês sobre o método PEPS era isso, pessoal. Consulte o material, faça as atividades e continue assistindo às aulas.